Olá, meu amigo, tudo bem? Obrigado por assistir Uma Palavra Clara, Pastor Wesley aqui. Estamos falando sobre o problema do nosso pecado. Pergunta, isso incomoda você? Imagine se eu chegasse à tua porta e disse, meu amigo, tem notícia ruim. Nos olhos de Deus, você é um pecador. Você não presta. Você não tem comunhão com Ele, você não é filho dele por causa do pecado. Isso incomodaria você? Alguns ficariam incomodados. Alguns ficariam tranquilos e dizem, não, eu sei que eu sou pecador, mas Cristo me perdoou. O pecado é problema não somente por causa da condição no qual o pecado nos deixa, mas o pecado trabalha na nossa mente e coração fazendo esquemas horríveis, gente. O pecado é ruim não somente porque me deixa um estado ruim, mas também o pecado me disse, eu não estou ruim. O pecado me diz, não, você está bem, fique tranquilo. O pecado me diz, você não precisa ouvir esse pastor. O pecado me diz, você não é tão mal como fulano. O pecado me diz, não, mas você pode resolver isso depois, vive a sua vida, ainda há tempo. O pecado é tão mentiroso, gente. E hoje falaremos, em questão do nosso pecado, falaremos sobre essas mentiras do pecado. O pecado é enganoso, é horrível. O pecado me diz coisas que não estão certas. E trabalha muito para me convencer. E eu, por ser pecador, eu gosto de ouvir o que o pecado me diz. E as palavras suaves que eu gosto de ouvir. Não, sabe que é verdade? Não, eu acho que está certo isso. E o pecado vai nos convencendo de algo que não é real. Houve pessoas que chegaram a Jesus Cristo dizendo, Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Chegaram a ele dizendo, eu estou fazendo o meu melhor. Eu estou fazendo a minha parte. Eu sou compromissado. O que falta? E Jesus precisava mostrar-lhes primeiro, não, o que você faça não é suficiente. Então, ao jovem rico, ele disse, bom, faça isso. E o jovem rico disse, não, mas eu já tenho feito tudo. Eu já aguardei os mandamentos. Jesus disse, então, você quer fazer? Ok, vende tudo o que você tem. E Jesus deixou para ele um espelho para dizer, você está disposto a fazer todo o necessário? E ele não conseguiu a necessidade daquela pessoa quando foi enfrentado com a verdade. Mas chegavam a Jesus pensando, estou bem, eu estou adequado, só um ajuste leve e pronto. E Jesus disse, então, vamos ter uma conversa, vamos tentar revelar o que está no coração. Vê a sua condição espiritual. Ele não estava disposto a tomar aquele último passo para reconhecer. Sabe que? Eu não consigo. A Bíblia nos diz umas coisas. Nos alerta sobre essa natureza enganosa, esse trabalho mentiroso do pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 6 diz, se dissermos que temos comunhão com Ele, Deus, e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Pecado é enganoso, gente. E uma coisa que eu tenho que entender, em primeiro lugar, que o meu pecado quer enganar a mim mesmo. O pecado quer me enganar. O pecado se aproxima a mim. E olha, quem é o pai da mentira? Jesus diz em João 8 que o diabo é o pai da mentira. E ele só fala mentira. Ele é o pai da mentira. E o pecado chega conforme a boca do diabo, falando mentiras. É parte da natureza do pecado de me enganar. O pecado chega a mim, me mostra aquela festa, aquela alegria, aquele que todo mundo está feliz, aquela bebida na mão, todos contentes. Não me mostra a família destruída, não me mostra o marido ou a esposa gastando tudo na bebida, no bar, em lugar de comprar as necessidades da casa. Não me mostra o cirrose do fígado. Não me mostra o sofrimento, o abuso, a violência, crime, vergonha, fome, necessidade. Não me mostra isso. Só me mostra a festa, a felicidade. Vida bacana.
A vida me mostra como na internet eu posso ganhar muito compartilhando o meu corpo com outros, virtualmente. Ah, mas você precisa de dinheiro, você pode ganhar um bom salário, você pode... E começa a nos enganar com as mentiras. E até às vezes nós pensamos, eu sou justo. Eu estou bem. Não, eu sou igual aos demais. Não sou tão ruim, não. Não, eu acho que eu não preciso de Deus neste momento. Mas um dia, se eu precisar, eu entro em contato com o pastor. Não, pode deixar. Se nós dizemos, tá tudo bem, já fomos enganados pelo pecado. Você teria certeza absoluta agora que, acabando a sua vida, você estaria na presença de Deus, no céu, com Ele, para sempre? Porque o pecado, vamos ver, mas acho que você não está ruim, não. Mentiras do pecado. E até às vezes, andando nas trevas, nós dizemos, temos comunhão com Ele. Quantas vezes eu ouvi uma pessoa, bom, eu não vou para a igreja, mas eu creio em Deus. Eu não estou na igreja, bom, eu não estou lendo a minha Bíblia, eu não sei se eu iria para o céu, mas eu acredito em Deus. Eu tenho meu relacionamento com Deus, eu tenho meu tempinho com Deus. E não tenho uma resposta adequada sobre o pecado dele, sobre a dívida do pecado, a condenação sobre o pecado. Bom, eu estou fazendo a minha parte, bom, eu nunca roubei, não matei. Eles não podem responder biblicamente ao problema do pecado. Mas eles dizem, andando nas trevas, eles dizem, mas eu tenho minha comunhão. Mentimos a nós mesmos. Somos enganados. O pecado nos engana. O pecado te mostra a felicidade, a alegria, o prazer do pecado. E a Bíblia diz no livro de Hebreus que há prazer no pecado por uma temporada. Mas daí, o que vem depois? As consequências permanentes. As feridas. As tragédias. As manchas. O sofrimento. O pecado não vem dizendo, você quer ter uma vida destruída? Você quer ficar como escrava? Você quer ser um escravo ao vício? Você quer arruinar a tua família, o teu futuro? Então, vem, fale comigo. O pecado não vai chegar assim. O pecado também diz, não precisa pensar nessa eternidade. Deixe para outro dia. O pecado me diz, vive sua vida da sua maneira por enquanto. Busca a Deus depois. Você é jovem ainda. Você ainda tem muitos anos para viver, para curtir. E o pecado fala mentira e nós somos tão felizes em engolir aquelas mentiras. Abre os olhos, meu amigo. Não é que o pecado nos engana, mas nós enganamos a nós mesmos também, segunda coisa que vemos. O pecado nos engana, mas eu me engano. Mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Meu amigo, é difícil, às vezes, admitir a nossa necessidade. Muitas vezes, um homem, ele não quer admitir, eu estou precisando de ajuda. Estou precisando acabar essa obra e eu não consigo terminar sozinho, eu preciso de ajuda. Não quero impor nada, mas, se poderia me ajudar... A soberba, o orgulho que nós temos, às vezes é difícil admitir que nós precisamos de ajuda. Mas se olharmos no espelho, o espelho da palavra de Deus, meu amigo, se você diz, mas eu não sou perfeito, mas eu acho que Deus não está bravo comigo, não. Se você não tem como admitir a realidade do teu pecado, se você está dizendo, mas eu tenho comunhão com Ele, você está enganando a si mesmo. É difícil a gente admitir a nossa necessidade. É difícil chegar e dizer, eu não consigo. E eu não sei como. Eu sou totalmente perdido. Eu não sei. Eu não sei o que fazer para me livrar desse pecado. Eu não sei o que é necessário para tirar esse vício de mim. Eu não sei o que é necessário para ter a minha vida restaurada, a minha família reconciliada e restaurada. Eu não sei, mas eu quero. Mas eu sou fraco. Eu acho que dentro de mim não tem como. É difícil chegar àquele ponto. Por que é tão difícil que sejamos honestos sobre a realidade do nosso pecado? Porque nós não gostamos de admitir a necessidade, a nossa fraqueza. Às vezes também estamos com medo. Às vezes temos medo que se eu chegasse a Deus,
admitindo, sou pecador, eu tenho desobedecido a Ele em tudo. Eu não mereço amor, perdão, salvação, ajuda. Às vezes, chegamos a Deus com medo que Ele nos rejeitará. Às vezes temos medo que, se nos aproximávamos a Ele buscando a ajuda que precisamos, que não acharemos a solução. Meu amigo, você não precisa ficar com aquele medo. Você não precisa temer que se você chegasse a Deus, Ele não ajudaria você. A terceira coisa que vemos, quando finalmente somos honestos, há livramento. Eu posso enganar os outros. Eu posso enganar a mim mesmo. Não posso enganar o Deus onisciente. Eu não vou enganar Ele. Eu não vou viver de uma maneira que Deus diz, bom, então parece que está tudo certo com Ele. Deus vê a minha necessidade, a minha condição espiritual, natural, que é da ira, da condenação, porque sou pecador. Ele vê desde o princípio a minha necessidade. Eu não posso enganar a Ele. E quando chega ao ponto de finalmente ser honesto comigo mesmo e com Deus, há socorro, há alívio, há livramento, há salvação. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Você acha que você pode dizer sobre Deus que Ele é mentiroso? Você acha que você vai pegar Ele no erro ou na mentira? Não. Impossível. Mas se confessarmos, quando chegamos ao ponto de ser honestos conosco mesmo e com Deus, e confessarmos nosso pecado, Deus nos purifica, Ele nos perdoa. Encontraremos alívio, salvação, vida eterna. Você quer passar a sua vida tentando convencer a você mesmo e todo mundo que você está bem com Deus, quando você realmente não está? Não seria melhor você se aproximar a Deus admitindo a verdade? Senhor, sou pecador. E por causa do pecado, mereço a tua ira. Mas eu creio que o Senhor quer e pode me perdoar e salvar. Salve a minha alma, por favor, Deus. Você não acha que Ele honraria a promessa dele? Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não é necessário você sofrer a consequência final, a consequência eterna do teu pecado. Você pode ser perdoado. Você pode ficar purificado, justificado. Mas isso não acontece até somos honestos com Deus. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você tem que ser honesto sobre o teu problema. E parte de ser honesto sobre o problema do teu pecado é reconhecer que você não vai salvar a si mesmo. Você não vai fazer nada para se livrar. Não tem como. Você precisa, entende bem, você precisa, olhando o que a Bíblia nos diz, entender, para mim, eu não consigo salvar a minha alma. Mas há um Deus que providenciou um sacrifício perfeito e final. E por fé nele, posso ser perdoado. Você não vai viver uma vida justa que vai impressionar a Deus. Uau! Não! Imagine Deus enviando Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, sofrer a nossa penalidade. Deus encarnado. Imagine Ele morrendo, sofrendo tudo o que Ele sofreu, para depois não ser suficiente aquela obra. Não faz sentido. Nós precisamos entender. No próximo capítulo, João falou, se alguém pecar, no versículo 1, se alguém pecar
Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Jesus morreu para que poderíamos conseguir o perdão que precisamos. Você está disposto a reconhecer a sua necessidade? Talvez você já conhece Jesus como Salvador pessoal. Talvez você já foi salvo. Você pode dizer, pastor, eu lembro o dia, eu lembro o momento. Talvez não a data não, mas eu lembro o momento, o lugar onde, quando eu entendi e eu clamei a Deus, Ele me perdoou, salvou. Que bom! Graças a Deus. Mas para você que anda ali pensando, mas eu estou indo bem, eu estou fazendo a minha parte, a coisa está tranquila. Um dia, pastor, um dia. O pecado está te enganando, meu amigo. O pecado tem trabalhado e você engoliu a mentira. Uma mentira forte. Você que pensa que você vai seguir os passos da tua religião, você vai fazer as obras justas para depois ter entrada ao céu. A Bíblia diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Essa é a verdade. Todo mundo gosta de repetir João 8,32, vós conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse não é sobre uma questão financeira. Esse é sendo enganados pelas mentiras do diabo. Enganados pelas mentiras do pecado. E presos, escravos ao nosso pecado. Nós poderíamos ser libertos de tudo isso. Pela verdade que Cristo quer e pode nos salvar. Ele pode te perdoar. Ele pode te purificar. Ele pode fazer você uma nova criatura nele. Mas para aproveitar dessa obra maravilhosa, dessa salvação incrível, primeiro você tem que ser honesto. E o problema do pecado, o pecado é enganoso. O pecado nos engana. Chega à luz, meu amigo. Chega para a luz que te mostra qual é a realidade, a verdade. E segue a verdade. Escute a verdade. E faça o que a verdade te manda fazer. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. É isso que precisa para acabar com o problema do nosso pecado. Se tiver pergunta ou dúvida, entre em contato conosco. Seria nosso prazer te orientar biblicamente para você viver com certeza absoluta. Seus pecados foram todos perdoados e você foi purificado pela graça de Deus por meio da fé. Muito obrigado. Deus te abençoe.